Senhoras e senhores, o mundo mudou, e o Brasil parece não ter percebido. Hoje vamos discutir o que pode acontecer se o governo brasileiro continuar fingindo que não está acontecendo nada. E mais importante, o que isso significa para você, cidadão comum, e para os ministros do Supremo que achavam que estavam acima do bem e do mal. O que está em jogo após a lei Magnitsky? A sanção imposta pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes não é simbólica. É jurídica, diplomática e profundamente estratégica. Ela coloca o Brasil num grupo de países que inclui Rússia, Venezuela, Nicarágua, Cuba e Irã. Todos eles alvos da Lei Magnitsky, por violações graves de direitos humanos, censura e perseguição política. E se o Brasil continuar ignorando isso? Cenário 1. Isolamento diplomático progressivo. A primeira consequência clara é o isolamento do Brasil nas principais instâncias diplomáticas internacionais. Isso significa restrição de acordos bilaterais com os Estados Unidos, suspensão de negociações comerciais em bloco com o Mercosul ou a OCDE, restrições indiretas em financiamentos e operações via BID, FMI ou Banco Mundial, pois a pressão norte-americana nesses organismos é real e eficiente. Se o Brasil mantiver uma postura de arrogância institucional, afirmando que as sanções não têm valor, ele pode ser enquadrado como cúmplice da conduta de Moraes. Cenário 2. Sanções secundárias e comerciais. O próximo passo, e isso pode acontecer em semanas, é o endurecimento das sanções com foco econômico, atingindo exportações estratégicas, aço, carne, café, soja, derivados de petróleo, restrições a empresas brasileiras que operam com tecnologia ou sistemas bancários americanos, Visa, Mastercard, Swift, etc. Travamento de crédito para empresas brasileiras nos mercados internacionais. Você, produtor rural, transportador, pequeno empresário, vai sentir no bolso. Produtos ficarão mais caros, importações travadas, inflação pressionada. E tudo isso por quê? Porque um homem com toga resolveu que poderia brincar de imperador da República. Cenário 3. A vida pessoal e jurídica de Alexandre de Moraes. Agora vamos falar de algo que a mídia brasileira está escondendo com unhas e dentes. O que muda para Moraes? Todos os bens e ativos nos Estados Unidos estão agora congelados. Isso inclui contas bancárias, imóveis, investimentos e qualquer vínculo com o sistema financeiro americano. Ele não pode mais pisar em solo norte-americano, sob risco de prisão em caso de mandato futuro em cooperação jurídica internacional. Bancos europeus e asiáticos podem aderir por precaução às mesmas sanções, dificultando operações dele e da sua família. Filhos, esposa e parentes de primeiro grau também podem ser alvos de sanções expandidas, o que acontece com frequência em casos de violação institucional. E aqui vai um ponto crucial. Se o Brasil continuar ignorando a situação, os demais ministros do STF poderão ser investigados e incluídos na mesma lista, caso sejam considerados coniventes com práticas autoritárias e abusos de poder. Cenário 4. A desmoralização da imagem do Brasil. A manutenção dessa postura de silêncio, arrogância e autoritarismo por parte do Supremo e do Executivo está afundando a imagem internacional do país. Países democráticos estão observando o seguinte quadro: prisões políticas, censura de plataformas digitais, juízes legislando por despacho, oposição perseguida judicialmente, e agora, uma decisão judicial que causou reação internacional, com o maior aliado do Ocidente puxando o freio de emergência. Esse Brasil não é confiável para negócios, não é seguro para investidores, não é digno da liderança regional que já tivemos. A escolha é agora: recuar ou mergulhar no abismo. Se o governo federal continuar a se omitir, se o Congresso Nacional não reagir, se o STF continuar centralizando o poder com decisões monocráticas e atropelando o parlamento, vamos ver o Brasil isolado economicamente, atacado diplomaticamente e desmoralizado moralmente. E o povo brasileiro vai pagar o preço, com o aumento do dólar, produtos mais caros, investimentos estrangeiros fugindo, falta de crédito, mais impostos e menos liberdade. Conclusão: o recado foi dado. Ou o Brasil muda, ou será mudado à força. Senhoras e senhores, o Brasil ainda pode reagir, mas precisa fazer isso com urgência, coragem e princípios. Não é hora de fingir que nada está acontecendo. É hora de o Congresso agir,
de os brasileiros se manifestarem, de acabar com os inquéritos perpétuos, com os abusos togados, com o STF acima da Constituição. A sanção a Moraes não é um problema diplomático, é um alerta. Ou o Brasil se alinha com as democracias que prezam a liberdade, ou continuará flertando com os regimes que perseguem seus próprios cidadãos e colocam os juízes acima da lei. A pergunta que fica é: de que lado da história o Brasil vai querer estar?